E aí, pessoal, Dr. Labinas por aqui, sou médico psiquiatra e hoje eu vou analisar os traumas e todo o contexto envolvendo o personagem Donnie do seriado Bebê Rena, inclusive fazendo parte já da série em que eu já falei da erotomania que a Marta tem, o delírio que ela vivia, e também falei de quais são os transtornos mentais que a Marta tem. Então, se você é fã de série, fã de Netflix e principalmente fã de Bebê Rena, aproveita e aqui na descrição já tá a descrição desses 2 vídeos anteriores, tá bom? Então hoje eu vou falar sobre os traumas que o Donnie viveu e inclusive fazer um paralelo da vida dele, pelo que eu já andei pesquisando, e quão é importante, né, quão é significativa a vivência de um trauma e como aquilo atrapalha muito a vida do ser humano. Vamos aproveitar então e falar dessa trajetória do Donnie e quem sabe isso pode inclusive ajudar você a ter percepções sobre traumas que você viveu na sua vida e até de repente ajudá-lo a buscar ajuda, tá bom? Então o Donnie é um personagem que já na infância, ao longo do seriado, a gente vai vendo que ele tinha uma questão muito forte com o pai dele. Um pai que depois a gente vem a descobrir que também sofreu abuso sexual, né? Mas que é um pai distanciado afetivamente, com quês muito machistas e que levava até certa negligência afetiva. Você via que o Donnie ele não podia abraçar o pai. Quando ele ia abraçar, o pai dava a mão para eles se cumprimentarem, como se fosse uma coisa bem de homem, assim, né? E o que é, obviamente, um preconceito, um distanciamento que a gente via que era um trauma, inclusive, do pai, né? Depois a gente vai perceber que era um trauma que o pai viveu. E até muito bonita aquela cena depois em que eles conseguem se abraçar e o Donnie ressignificar um pouco dessa relação. Foi muito bacana isso. Mas então o primeiro trauma já acontece na primeira infância, que é negligência afetiva, esse distanciamento em relação ao pai. Depois, o Donnie, então, ele muda de cidade, ele vai tentar a vida dele e dentro dessas descobertas, ele conhece uma pessoa, um homem, que começa a ludibriá-lo e aí, nessa ludibriação, ele já introduz o uso de álcool com drogas, então ele já é afetado por isso, pelo uso grave, crônico, agudo e depois crônico de substâncias, e aí onde começa os abusos sexuais. E olha como o abuso ele muda a percepção. O abuso fez ele começar a questionar se ele tinha culpa por ter sido abusado, ele se questionava por que ele não conseguia sair desse abuso crônico, por que ele não conseguia sair disso como se fosse culpa dele? E mais, ele começou a questionar a própria orientação sexual, a parte da sua sexualidade. E aí isso leva ele, inclusive, depois a ter atos compulsivos sexuais. O trauma mudou a visão dele dessa questão sexual, inclusive começou a trazer ainda mais abusos, porque ele ia tendo relações sexuais compulsivas com as pessoas, e isso vivenciando e ainda aumentando o peso daquele trauma. Então vem a negligência, vem o abuso sexual, e aí depois, dentro disso tudo, ele ainda começa a vivenciar, ele é stalkeado pela Marta, então ele começa a ser agredido, ele começa a ser sufocado, ele começa a ser perseguido, ele começa a ser violentado verbalmente e, de certa forma, até sexualmente. Tem uma cena, por exemplo, em que ele começa a fugir dela, ele é acuado no muro e ela pega as partes íntimas dele e mostrando de novo uma certa violência sexual, e aí traz todo aquele trauma de volta. É sério, não põe a mão em mim! Não faz isso, não faz isso. E sabe uma coisa que no seriado me pegou assim? Eu descubro, né, que o Donnie, como personagem, ele é a representação do próprio ator que faz o Donnie. Eu não lembro o nome dele, mas é impressionante como um ator viveu tudo isso e depois ele ainda consegue fazer um seriado, ele consegue fazer um seriado falando dos próprios traumas que ele fez e vivenciando isso de novo. Eu até falei, nossa, a psicóloga que trabalhou ele é uma psicóloga excelente. Conseguir viver isso tudo, ressignificar isso tudo, fazer ele sair de um papel de comediante para fazer um drama, atuar tão bem nesse drama de uma maneira tão boa, tão convincente e consistente, e isso de uma maneira funcional. Esse é o papel da terapia, né? A beleza da terapia é a pessoa entender que ela viveu aquilo, entender que ela teve aquele trauma, mas ressignificar o que aquilo traz de sofrimento para você, né? No caso, para o personagem Donnie. Por isso é tão importante para as pessoas que têm traumas muito intensos, que vivem ainda em função desse trauma, elas façam a terapia para ressignificar esse passado e conseguir viver de uma maneira com menos sofrimento e até funcional. Então é muito bonito você ver por trás do personagem, o ator, né, o quanto que ele de fato ressignificou esse papel. Realmente achei muito legal, muito emocionante, assim. E essa é a vida, né, de muitas das pessoas que hoje em dia vivem esses traumas, às vezes têm dificuldade em conseguir mudar seu funcionamento, porque está muito ainda vivendo aquele enraizado, aquele trauma. E o Donnie fez isso.
ele viveu, o personagem, né, não falando do ator, já do personagem mesmo, o Donnie em si, o Donnie viveu todos esses traumas e ao longo da série ele não consegue mais sair disso, ele fica disfuncional. Então ele perde seu relacionamento amoroso que ele tinha, ele depois tem problemas no trabalho, a sua carreira de comediante cai, depois ele consegue ter uma guinada e a hora que você acha que ele tá ressignificando o trauma ali, que as coisas elas estão dando certo para ele, finalmente aconteceram. Por quê? Porque ele conseguiu ter aquele insight durante aquele evento de comédia em que ele fala toda a sua vida, todos os seus traumas, aquilo viraliza. Então, até mostrando que a hora que você fala daquilo, que você expõe suas fraquezas, que você expõe as suas dificuldades, aquilo te recupera, aquilo te traz de volta à vida. E como as pessoas entendem o sofrimento do outro, você não precisa esconder necessariamente seu sofrimento. E o seriado mostra isso. Só que a hora que ele vai lá, que ele parece estar se reconstruindo, que ele começa a ter uma boa vida com a família, parece que tá tudo bem, ele fala, né, que ele se sente mais leve, ele vai lá e ele recai de novo. Como muitas vezes mostrando a difícil recuperação de você sair de um trauma. E aí ele volta a conversar com o seu antigo abusador, ele fica pensando na Marta, então a Marta é presa, e aí ele começa ainda a ficar escutando os áudios dela como se fosse podcast, ele mesmo fala, e tem muita dificuldade de sair daquilo. Por quê? Porque talvez aí a terapia fosse muito importante para ele. O papel da psicóloga nesse exato momento poderia ajudá-lo muito a conseguir vivenciar, a conseguir trazer esses traumas, fazer com que ele volte a viver a vida de uma maneira mais leve e mais consistente. E aí eu até quero que você deixe aqui nos comentários o quanto que você vivenciou isso, né, essa questão do trauma, e o quanto de repente que a terapia pode ter te ajudado. E aproveite, se você já está gostando desse vídeo, já deixa seu like aqui, já se inscreve no canal e ativa o sininho, que vai ser importante até para os próximos vídeos do Bebê Rena, para te ajudar nas notificações. Mas, voltando, então, o quanto esse papel da terapia poderia ter sido muito importante para que ele não recaísse nesse erro. Né? O trauma ele é muito consistente, ele é muito enraizado e às vezes sozinho não dá para sair. E eu acho que aí fica inclusive o sinal para você de repente que está vivendo um sofrimento, que está tendo dificuldades de se relacionar, que viveu situações abusivas de violência na sua vida, de repente também busque ajuda. Bem, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito bonito ver a evolução dele ali, mas também muito sofrido ver tudo que ele passou e depois a recaída, né? Mexendo muito com aquelas nossas emoções. E se você gostou do vídeo, não esquece então de dar um like. E lembrando que toda segunda, quinta-feira tem vídeo novo aqui no canal, tá bom? Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.